Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos começar mais um livro aqui nesse canal do BíbliaCast. Vamos começar o livro de Oséias, outro profeta aí que a gente vai ver agora na leitura. Então hoje a gente vai ler de Oséias 1 a 5 e no final, como de costume, a gente vai fazer a nossa análise, ajudar ainda mais no entendimento do que a gente vai ler hoje. E abra sua Bíblia aí em Oséias 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, a esposa e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque esta terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Lo-Ruamá, pois não mais mostrarei compaixão para com o povo de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com compaixão a nação de Judá. Eu a salvarei, não pelo arco, nem pela espada, nem por combate, nem por cavalos, nem por cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-Ruamã, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, o número dos israelitas ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Oséias 2. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Castigo e restauração de Israel. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviram para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria.
suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, mas que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias 3. A reconciliação de Oséias com a sua esposa. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 15 ciclos de prata e um homer e um leteque de cevada. Então eu disse a ela: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu farei o mesmo com relação a você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Nos dias que virão, voltarão tremendo para o Senhor e para as bênçãos dele. Oséias 4. A acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim.
Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentaram a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gigal, não subam a Bet-Aven, e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. Oséias 5. Julgamento contra Israel. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Eu conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. As ações deles não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito de prostituição está no interior deles. Não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam no seu pecado, e Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Eles traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora as suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles quanto às suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem um grito de alarme em Bet-Aven. Estão atrás de você, Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que certamente acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua ferida, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar a sua ferida, pois serei como um leão para Efraim e como um leão novo para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei para o meu lugar até que eles admitam a sua culpa e busquem a minha face.
Na sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Iniciamos mais um livro aí, né, minha gente? Oséias. E o que a gente tem para compartilhar hoje? Uma leitura um pouco, diria, interessante, né? E um tanto pesada, né? Um tanto pesada, mas assim, é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, né? Deus fazer algo parecido, que ele pede para um profeta se casar com uma prostituta, né? Com uma mulher adúltera. Então, é interessante essa o que Oséias fala, né? E antes, né, eu acho que até antes da gente começar a falar sobre o livro de Oséias, é legal novamente a gente falar por que, que a gente está falando sobre Oséias, porque a gente já falou, né, sobre Jonas, sobre Amós, porque todos eles começam ali falando o período histórico, né, que aquele profeta viveu. E aqui novamente a gente vê ali ele falando, né, que a palavra do Senhor veio a Oséias, né, durante os reinados de Osias, Jotão, Acás, Ezequias, que a gente já viu esses reis. Ezequias eu acho que a gente ainda não viu, mas Acás a gente chegou até Acás. E ali de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, né? Então é legal da gente estar observando esse período histórico que se passa. É que justamente, né, quando a gente parou a nossa leitura ali em Segunda Reis, paramos nesse Jeroboão. Jeroboão segundo, né, que eles denominaram, porque primeiro teve Jeroboão pós reinado de Salomão e agora veio o outro Jeroboão. Então a Que é o gente filho de Joás, né? E daí depois a gente começa ali a partir do versículo 2 falando então que Deus ordena, né, para Oséias se casar com essa mulher e ter filhos com ela, né? E daí então vem o primeiro filho e coloca o nome, né, por ordem do Senhor, coloca o nome dele de Jezreel. E o que que significa, que é muito interessante a gente entender o que significa Jezreel. Jezreel significa Deus espalha. Então é legal da gente anotar já essa palavra aí para entender. Daí depois vem a menina, né? Ele tem uma filha e coloca o nome de Lohuama. Por que Lohuama? Lohuama significa não amada. E depois o outro, né? Vem um outro filho chama Loami. E Loami significa não meu povo. Então é uns nomes aí muito pesados, né? E o povo naquela época, eles entendiam o nome assim da tinha um pessoa, né? significado, né? Tinha um significado. Então são três filhos aí que carregam um pesar aí no nome deles. Mas a gente vai ver depois falando sobre esses nomes novamente ali, já no capítulo 2. Mas assim, tem até uma linha de estudo que fala que provavelmente, né, Deus usou até esses nomes como um meio de estar falando com as pessoas, porque provavelmente a pessoa ia falar, qual que é o seu nome? Daí ia falar lá, Lohuamá. Nossa, mas que nome pesado, né? Significa não ama, mas por que que seu pai e sua mãe colocou esse nome para você? E daí já era um meio também de estar ali explicando, né, por que que o nome dele era aquele. Então, vamos dizer assim, era um método também de estar levando a palavra de Deus, né? A gente não tem essa certeza, não pode, né, falar assim, não era por causa disso, né? Mas a gente sabe, né, pelas escrituras, tem a certeza que foi Deus quem pediu para Oséias colocar esses nomes. E esses nomes eram dirigidos, assim, tinham significados que eram para o povo de Israel. Isso a gente tem a certeza. Se usavam, né, esses nomes para estar falando para as outras pessoas sobre os planos de Deus, a gente não tem essa certeza. E depois nós vamos ali para o capítulo 2 e já no começo a gente vê mais falando sobre a parte do castigo a Israel, né? Então, é um estilo, né? Se vocês podem olhar na Bíblia, ele é um estilo meio poético, escrito ali, e é um estilo muito pesado. Ele usa principalmente a mulher de Oséias ali. Então, assim, a gente entende que Deus fala para Oséias se casar com uma mulher prostituta para Oséias ter o sentimento do sentimento que Deus estava tendo por Israel.
Então, realmente, ali você vê que Oséias escreve de uma forma, assim, bem sentimental, colocando assim, né? Você vai atrás, né, de outros homens que te dão comida, água, lã, linho, azeite, bebida, e por isso eu vou bloquear o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que não poderá encontrar mais o seu caminho de volta. Então, tipo assim, é um sentimento ali de raiva, né, vamos dizer assim, de tipo assim, poxa, eu te dei tudo e você está indo em outros lugares procurar as coisas que eu te dei, né? E é o mesmo sentimento que Deus tem com Israel, porque aqui o povo de Israel estava procurando outros deuses. E Deus está falando assim: meu, eu te dei tudo, vocês têm tudo, né? E vocês ainda continuam buscando outras coisas em outros deuses, adorando, né? Fazendo idolatria. Daí o que né, Oséias e Deus também vai fazer? Ele fala assim: vocês vão ver o que vai acontecer, eu vou acabar com vocês, eu vou espalhar vocês, eu vou destruir o caminho, voltando, tipo, o caminho de volta para Israel, que daí sim vocês vão lembrar quem eu sou. Então, o tempo inteiro ali é uma linguagem bem assim real entre marido e mulher, né? Que você dá para entender isso. Oséias falando às vezes assim, a gente entende, até para a própria mulher dele, mas na verdade é o sentimento de Deus com Israel, né? Tanto é que ali no versículo 7, né, do capítulo 2, ele coloca assim: ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. E isso, né, levando como analogia, é como Israel era, né? Ela foi atrás de outros, ela foi adorar Baals ali, né? Ir atrás de consultar outros reis, e aí ela se perdia. Foi assim que aconteceu com Israel, né? E o que Deus estava desejando? Que ele se voltasse de novo a ser amado por Deus, né? Voltar a face para Deus. Então, é como o Jason falou aqui, Oséias estava sendo como se fosse assim, uma característica de Deus e a prostituta sendo o povo de Deus, né? O que o povo de Deus fez com o marido, né? Que era Deus ali. Oséias era Deus ali, o marido, A e figura, a né? figura, né? E a prostituta, a mulher de Oséias, era o povo escolhido por Deus, né? Tipo assim, Deus escolheu aquele povo, assim como Oséias escolheu aquela mulher. Só que Oséias já sabia que ela era prostituta. Agora Deus não sabia que ela era, que o povo israelita era prostituto, né? Eles nem tinham acesso ali com outras pessoas, porque começou a linhagem lá de Abraão, depois ali José e tudo mais, né? Israel mesmo, né? E depois o que aconteceu? Eles foram se desvirtuando, eles foram amando outras coisas, eles foram idolatrando outras coisas e foram se esquecendo, né? Do primeiro marido, do primeiro amor ali. E depois mostra, já no meio do capítulo 2 a misericórdia de Deus em Israel, né? Ele começa até ali, eu acho legal que a virada, né? Ela começa no versículo 14, que ele fala: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Então, daí do 14 em diante, ele começa falando tipo assim: vou trazer de volta, né? Eu acho legal que daí já lá no versículo 20 ele fala: eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o seu Senhor, né? O Senhor. Naquele dia eu responderei e daí ali que a gente entende, tipo assim, que é sobre os nomes, que daí ele volta a falar sobre os nomes dos filhos de Oséias, que ele fala, né? E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Então a Jezreel ali, que era o nome do filho de Oséias, mas que significava ao povo espalhado. Então eles vão responder aquele povo espalhado que voltar a se casar comigo vai voltar a ter o vinho, o azeite e a terra vai voltar a ser produtiva. E depois ele fala, né? Eu mesmo plantarei para mim mesmo na terra, trarei com amor aquele que chamei não amada. Quem que era não amada? Era a filha, né, de Oséias.
Então, assim, só para vocês verem ali, né, que ele fala, aquele que eu chamei não meu povo, que era o terceiro filho de Oséias, né, ele fala, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, tudo ali tem um significado, não é simplesmente um nome, né, colocado, tudo tem um porquê, né, eu acho isso muito bacana. E aí é legal que ele vai entrelaçando, né? Esse livro de Oséias, ele entrelaça entre Oséias falar da esposa, assim, a prostituta, e o Senhor falar do povo, né? Porque aqui, nesse meio aqui do 14 para baixo, já fala como se fosse realmente o povo de Deus ali, né? Tanto é que ele fala ali no versículo 16 que o Israel, né, em si, vai chamar meu marido e não mais de Baal, porque Baal era a perdição deles, né? Então ele vai se entrelaçando e no capítulo 3 ele mostra o que? Já Oséias se reconciliando com a esposa, simulando como no meio ali do capítulo 2, que é a misericórdia de Deus. Então agora vai ser a misericórdia de Oséias com a esposa dele, né? Vai ser a volta dos dois juntos, que ficarão dias juntos, né? E é legal que ele fala ali, né? Já no versículo 1 ali, ele fala, né? Ame-a, tipo, ame a sua esposa, né? Ele fala, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Tipo, é pesada essa fala, né? E é legal quando ele fala ali também, ó, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Então, por que bolos sagrados de uva passas? Muitas reuniões, principalmente a Baal, era servido, tá, bolos de uvas passas, né, de uvas passas. Então, por isso que ele fala que ele usa essa palavra, né? Ele não fala tipo assim, amarem outros deuses, amarem ir a outros cultos. Ele fala amar os bolos sagrados de uvas passas. Mas mais uma vez se vê aqui essa conexão, né, do relacionamento de Oseias com a sua mulher e de Deus com o povo de Israel. E daí aqui já no capítulo 4, né, Oséias volta com uma linguagem mais poética e falando novamente sobre a acusação contra Israel, né, falando assim, por que Israel vai ter que passar pelo que vai passar, que é o exílio, que a gente está preparando, né, assim, aqui o Oséias, né, o profeta estava preparando o povo para o exílio e a gente aqui está já falando para vocês o que significa tudo isso que o povo de Israel vai passar, que é o exílio. Então é que ele fala, né? Ele fala assim: vocês, olha, é adultério atrás de adultério, é pecado atrás de pecado, é derramamento de sangue constante. Então ele vem falando, Roubo. é roubo, vocês só pensam em festa, nas festas, vocês não estão mais nem aí para nada. Então ele só vem, tipo assim, acabando ali, né? Falando assim, realmente o que estava entristecendo muito o coração de Deus. E eu acho também interessante que sobra até para os sacerdotes, né? Que ele fala: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Ali ele fala, desculpa, no versículo 7: quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Então, assim, você vê que não sobra para todo mundo, né? E eu acho legal também nesse capítulo 4 que Deus chama muita atenção sobre a falta de conhecimento do povo, né? A gente já ouviu falar assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. E aqui a gente escuta ele falando isso também, né? Ali no versículo 6 ele fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então Tanto é que ali no versículo 14, né, ele fala que ele não punirá as filhas que cometem a prostituição, nem as esposas quando cometem adultério, porque elas mesmas se desviam com prostitutas e sacrificam com meretrizes. Portanto, o povo que não tem entendimento cairá, porque até mesmo volta lá para aquele negócio dos sacerdotes. Eles multiplicavam o sacerdote para ver se os sacerdotes falariam sobre a palavra, né? Ensinariam mais
Só que quanto mais tinha sacerdote, mais o povo se perdia. Então, resumindo, não estava tendo disseminação da palavra, não estava tendo disseminação de boas condutas, de ensinamentos, que era o que Deus tinha ordenado lá em Juízes, em Levíticos e tudo mais, falando que o povo precisava escrever as ordenanças na testa, no braço, para sempre quando sentasse à mesa falar para os filhos, né? E isso Israel já tinha perdido há muito tempo, antes mesmo, se duvidar, de entrar na terra prometida. Eles já não faziam isso. Então, ali no capítulo 3, né, e no meio do 2, a gente vê que Deus tem uma misericórdia por Israel, mas ele também tem uma ira ali no 4, né, mostrando sobre o que Israel faz de errado, né? Ele acusa Israel, ele mostra as idolatrias de Israel, mostrando ali, vocês consultam madeira, as varas, e achando que elas respondem para vocês. É aquele assim, ei, para de se perder, para de gostar de bolinho de uva passas, que tá tirando vocês do foco, sabe? Tá tirando vocês de mim. Eu sou Deus, né? Tanto é que no final ali do 3 ele fala: vai passar um tempo onde vocês não vão ter reis, vocês não vão ter líderes, não vão ter nada, porque era para voltar o que é ser como antes, quando eles saíram da terra do Egito, que quem governava eles, quem dava a direcionamento era Deus. Só que daí o povo de Israel lá se perdeu totalmente. E aqui a gente vê uma ira santa, vamos dizer assim, né, de Deus mostrando com que ele estava irado, né, com Israel. Qual era o pecado que Israel qual era o pecado que Israel cometia para se desviar tanto assim de Deus e Deus virar a face deles, né? E depois ele mostra ali já no 5 um julgamento contra Israel e Judá. No 5 eu acho legal ali que já no comecinho do 5 ele fala, né? Ele chama a atenção de todo mundo. Ele fala: ouçam isto, sacerdotes, israelitas e a família real. Esta sentença é contra vocês. Então, tipo assim, não tá aí escapando ninguém dali, né? Todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado. E no 5 a gente vê a primeira vez Oséias ali, né? Falando, né? Através de Deus sobre Judá e o povo de Efraim. Então a gente começa até vendo ali, ali ele já começa falando até ali no 3, né? Conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Então já começa a entrar outros que a gente ainda, o tempo inteiro a gente estava vendo até agora sobre Israel, né? E eu acho pesado, mas assim, né, para a gente estar analisando, né, ali o versículo 6, que eles falam, né, aliás, antes, né, Judá também tropeça com eles. Daí ele no 6, quando eles forem buscar o Senhor em todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Então, tipo assim, entenda essa linguagem, né? Não é figurativa, mas essa linguagem, tipo assim, Oséias está falando, ô Judá, quando você for procurar Deus, né, em meio às suas riquezas, em meio a todo o gado que vocês têm, vocês também não encontrarão Deus, porque Deus se afastou de vocês. Ou seja, Judá estava se tornando um povo, de certa forma, assim, ganancioso, né? Um povo que estava levando muito interesse às riquezas. E depois ele fala já, a gente já vê lá no 13, ele falando, aliás, no 12 ele fala, sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar ajuda do grande rei. Então a gente já viu isso também em lendo Reis ali, que algumas vezes o povo de Judá e o povo de Efraim, quando viu uma adversidade, foi pedir ajuda a rei, né? Então aquele ainda fala, né? Foi pedir ajuda para o rei da Síria. Vocês esqueceram? Então a gente leu já isso, né? A gente entende que a gente já viu que Deus já castigou o próprio rei quando alguma vez assim um rei foi procurar ajuda de outro rei em vez de procurar a ajuda de Deus, né? A gente já leu aí
quando falam para o rei, né? E por acaso não existe, né, Deus em Israel? Por acaso não existe Deus em Judá? Por que vocês estão indo buscar, né, ajuda? Então, aqui ele já está dando um embasamento, né? Assim, usando aqui uma linguagem que a gente entende do que o povo de Israel, Judá e Efraim já estava vivendo até esse momento e que ainda vão viver. A gente vai ver ainda outras coisas que o povo ainda vai fazer os mesmos erros, né? Então, assim, pela leitura, né, de Oséias, do 1 até o 5, eu acho muito legal que algumas vezes, né, eu entendo assim, aquela frase, né, Deus nos chama por amor ou pela dor. E eu falo que às vezes ele chama por amor e pela dor, né? Então, assim, Israel já foi chamado por Deus por amor e o povo se perdeu. Então, tipo assim, agora Deus é o povo escolhido. Só tinha aquele povo ali. Não tinha como Deus, tipo, igual dar um reset como foi com Noé e mandar lá entrar água todo mundo e escolher novamente um outro povo. Era aquele povo. Só que ele falou: olha, eu tenho que dar uma lição para vocês, né? Igual a gente já viu quando a gente viu lá em Amós, né? Sobre o prumo. Então, tipo assim, ele falou: olha, eu tô tentando falar com vocês e vocês não escutam. Então, né? Vai ser pela dor. Então, assim, eu acho legal, assim, da gente entender isso. Às vezes a gente talvez perde alguma coisa, perde um serviço, perde uma empresa, perde alguma coisa e fala, nossa Deus, por quê? Aqui até Deus fala assim, vocês vão para o deserto, vocês vão sofrer para que lá vocês consigam me ouvir. Não é o melhor método, vocês podem ter certeza que quando, tipo assim, vocês sentirem no coração que está perdendo alguma coisa e vão se voltar a Deus, foi a última alternativa que ele utilizou, não foi a primeira. É bem isso mesmo que a gente precisa também abrir os nossos olhos, sabe? Muitas das vezes a gente coloca como se fosse aquelas pregações boas, sabe? Nossa, tá passando por provação, não, mas a abundância virá. Depois da chuva, né, vem o sol, vai ficar tudo muito lindo. Eu confio, eu acredito. Só que a gente também tem que parar e pensar que muitas das provações é sim um castigo, entre aspas, de Deus, não que Deus deseja nos castigar, mas é como um pai mesmo. Não dá para dar tudo pro filho se o filho ainda está rebelde. Então a gente sempre, quando tiver acontecendo alguma coisa na nossa vida, a gente tem que se colocar como um filho e que Deus é o nosso pai e que ele precisa nos corrigir. Então, do que a gente ficar fazendo a oração lá que, nossa, afasta de mim esse cálice, meu Deus, por que isso? Venha coisa boa, eu preciso fazer minha empresa virar, eu preciso não sei o quê, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. É a gente mudar a nossa oração de pedir, Deus, abra os meus olhos, mostra-me o que eu preciso melhorar. Eu sei que isso está acontecendo comigo, que é que o Senhor deseja me levar para um lugar maior, sim, porém eu preciso melhorar como pessoa, então me mostra o que eu preciso melhorar. Então eu acredito muito que a gente precisa mudar um pouco as nossas orações de ser muito docinho, muito assim, nossa, o eucentrismo, né, Eurocentrismo, que a né? gente coloca, porque Deus está me olhando, ele vai ver a aprovação que eu estou passando. Tirar isso e colocar Deus no meio e a gente como de fora e falar assim, beleza, Deus, está acontecendo isso. O que eu preciso melhorar para lhe agradar? Então, isso é necessário, porque a gente viu em várias leituras nossas erros onde a pessoa nem imaginava que estava cometendo. Ah, não, mas sério, eu não adoro outros deuses, eu não faço isso. Mas você pode estar adorando o seu dinheiro, você pode estar adorando o seu chefe, você pode estar adorando teu marido, teus filhos, tendo mais tempo, às vezes, para estar cuidando da tua casa do que tendo seu momento de leitura com Deus, sabe? Então, nem tudo é como aconteceu lá antigamente. Lógico, antigamente acontecia as matanças, acontecia as coiseiras. Mas a gente tem outros deuses hoje em dia, não é mais Baal, né? É outros deuses. Então a gente precisa muito vigiar, sair do eucentrismo e colocar Deus no centro e descobrir, né, por meio de oração, por meio de sabedoria do alto, o que você precisa estar melhorando. Que assim sim você vai crescer, assim sim você vai sair do seu deserto, mas não com a intenção de escambo ali, de troca, tá?
mas com a intenção sim de você crescer espiritualmente. Então acho que é isso, né, Isso que a aí. gente tem para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido para ti. Caso você tenha alguma coisa para acrescentar com a gente, já deixa nos comentários também. E já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você estar aqui quando a gente compartilhar o próximo episódio, que vai ser a continuação do livro de Oséias, tá bom? Eu te espero então no próximo, tá? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!